Rádio IFE, a rádio da sua comunidade. Vamos lá, vamos com ele. Vamos chamar agora o nosso querido professor Gilmar. Gilmar, tudo bem, Gilmar? Bom dia. Bom dia. Bom dia, Saulo. Isso aí. Bom dia a toda a comunidade. Bom dia aos nossos convidados. Então, a gente agradece, né, a presença, né, a participação de todos os ouvintes aqui nessa rádio, que faz um trabalho extremamente importante, né, trazer informação de qualidade para toda a comunidade. Especialmente nessa semana, ainda na semana anterior, dia 5 foi o Dia do Meio Ambiente, a gente vai falar de um tema muito importante que a gente tem contato no dia a dia, né, que é o equilíbrio entre populações, ou seja, controle biológico. Então, como que a gente pode utilizar essas informações, né, para manter o ambiente de forma mais harmônica, né, com a participação do ser humano nas nossas vidas, no dia a dia. Então, a gente vai falar de controle biológico, que envolve a agricultura, que envolve a cidade. Então, os nossos convidados, né, prepararam apresentações, né, muito interessantes, desse tema de fundamental importância, né, para nós, para que nós possamos, né, aprender a conviver de forma mais harmônica com o meio ambiente. Então, nós precisamos do meio ambiente para satisfazer a nossa necessidade, né, devemos tratá-lo com muito cuidado, com muito carinho. Então, entender por que as como com as populações, por exemplo, de mosquitos, que é um problema que nós temos, como que a gente pode controlar, né, de forma mais equilibrada, né, sem causar mais impactos ambientais. Da mesma forma, utilizar, né, um recurso natural importante na produção de alimentos, né, que é a agricultura. Então, a agricultura modifica o ambiente. Obviamente, isso vai gerar alterações nas populações, mas nós devemos estudar, né, maneiras de controlar, né, e tentar, né, conduzir essa agricultura de forma com maior harmonia com o meio ambiente. Então, a gente vai tratar desse tema, né? Então, várias informações importantes serão passadas. No decorrer das apresentações, a gente vai anotar, né, as dúvidas, né, os questionamentos que forem mostrados, né, para a gente discutir depois das apresentações. Então, nós temos dois convidados, né? É o professor Milton Hertal, que trabalha com controle biológico há bastante tempo, é professor da área de meio ambiente, né, do IFE Fluminense, do campus Guarulhos, e temos a pesquisadora, né, Aline, que é da UF, que trabalha também com controle bióloga, né, com controle biológico, né, há bastante tempo. Tem muita informação interessante, principalmente na área de saúde e meio ambiente, né, então envolve essas doenças, né, que são transmitidas por esses vetores, né, os mosquitos, que é um problema sério nos dias atuais, né, e no passado também sempre foi. Então a ideia de hoje é mostrar, né, o que está sendo feito, como a pesquisa é importante para a gente poder, né, controlar, né, e ter uma vida mais harmoniosa com o meio ambiente, utilizando essas informações tão importantes que são geradas pelo controle biológico. Então, controle biológico, hoje a gente vai falar de controle biológico, né, especialmente os mosquitos, né, mas também se expande para outras áreas, como, por exemplo, a agricultura. Então, a gente vai começar com a apresentação do professor Milton Hertal, que traz informações muito interessantes, tá bom? E, na sequência, a Aline falar a apresentação. Então, a gente pode começar com o professor Milton, que vai falar os conceitos introdutórios, né, de controle biológico. Milton, seja bem-vindo. Oi, Gilmar, bom dia. Bom dia, Aline, bom dia, professor Saulo, bom dia a todos os ouvintes aí da Rádio IFE Educativa, né? Parabenizar o professor Saulo, né, por essa brilhante iniciativa. E nesse momento aí que todo mundo vive isolado, né, a gente tem esse canal de comunicação, então parabenizar por essa iniciativa da Rádio IFE Educativa. E muito legal estar aqui, né, hoje vou cumprimentar também a comunidade capivariana, né, os alunos, os profissionais, né, que participam do projeto Capivara, que divulgam, né, informações sobre meio ambiente, debate e pratica, né, ações sobre o meio ambiente. Então, bom dia também à turma aí do Projeto Capivara, que eu orgulhosamente faço parte também dessa equipe. Tá? Então, preparei aqui alguns slides aqui para a gente conduzir o tema e depois a gente, né, poder ouvir um pouco também do que a Aline vai falar sobre a parte específica de mosquitos. Tá legal? Então, vamos lá.
Bom, o primeiro questionamento que eu coloquei aqui nos meus slides, Gilmar, é o seguinte: insetos, né? Eliminá-los ou não? Eu coloquei essa questão, Gilmar, porque é bem interessante, né? A nossa sociedade parece que tem um pavor natural por insetos, né? Estou falando isso que a gente vê isso aí na nosso dia a dia, até na nossa família a gente vê isso, né? A gente vê um grilo ali na nossa varanda, aí eu tô lá admirando o grilinho, opa, que legal, um grilinho na varanda, já chega um com chinelo e pá, dá uma chinelada em cima do grilo. Ou às vezes é até um inseto bonito, né? Um besouro ceramicídeo lá com aquelas antenas maravilhosas. Aí você tá lá admirando o bicho, vem um com puff, dá um tapa em cima do bicho, matou o besouro ceramicídeo. Mas parece que é uma coisa que é intrínseca da gente, né? E a gente tem essa tendência de ter um pouco de pavor de insetos, mesmo muitas vezes sendo esse inseto do bem. Então, coloquei esse questionamento aqui, até para a gente conviver um pouquinho sobre isso, né? Então, aqui bem no finalzinho do slide aqui, eu coloquei, né? De 30% a 40% das espécies de insetos, elas são benéficas para a gente. E os insetos, na maioria das vezes, eles nos trazem muito mais benefícios do que problemas, né? Então, eu listei aqui, né, nesse slide aqui, né, os principais itens, né, de benefícios que os insetos nos trazem no nosso dia a dia, tá? Então, a questão da polinização, né, quantos bilhões de dólares, isso já foi estimado, né? O benefício da polinização agrícola, ele é bastante expressivo para a nossa sociedade. Isso aí, se a gente fosse calcular o preço, né, desse benefício, a gente teria bilhões de dólares envolvidos nisso. E os insetos fazem isso para a gente gratuitamente. Além disso, eu listei outros pontos aqui que são interessantes, né, os insetos nos trazem de benefício. Né? A fragmentação da matéria orgânica, ou seja, eles participam da ciclagem de nutrientes, né, da mineralização da matéria orgânica. Os insetos servem como alimentos, né? Quando eu comecei efetivamente a trabalhar com inseto, acho que já tem um tempinho de tempo, sabe, Gilmar? Já somos mais jovens experientes nisso aí, mas eu lembro que eu fui num congresso de entomologia e logo dos primeiros banners que eu vi lá no congresso, que eu achei super interessante, eram banners ensinando a fazer receitas com insetos. Então tinha pastel de formiga, farofa de formiga, não sei o que, com larva de uma borboleta. Eu achei aquilo muito interessante, muito legal, né? A gente viu como... mesmo dentro de uma área específica, né, que seria o caso da entomologia, a gente tem, assim, né, uma variedade muito grande de informações de todas as vertentes do conhecimento. Mas, né, por exemplo, as nossas populações indígenas usavam, né, os insetos como alimento. E a gente está preparado, né, para ingerir inseto na forma de alimento. Isso é uma parte interessante também dos insetos. E aparentemente, né, não é o momento de a gente discutir isso, eu sei, mas tem uma perspectiva futura aí, né, da gente aumentar a participação dos insetos na nossa dieta, quem sabe? Aí insetos de interesse econômico, né, o bicho da seda, a produção da laca, insetos na ornamentação, né, então tem muita gente que gosta de colocar aquelas coleções entomológicas na sua sala de visitas, né? Nós temos amigos que têm isso, inclusive, eu acho muito legal. Os insetos como bioindicadores, muito do que nós sabemos hoje sobre biologia molecular, né, essa parte, né, de entendermos o DNA e as funcionalidades do DNA, né, isso foi graças aos insetos. Né? Então, a gente tem um inseto modelo aí, que é a Drosophila, né, e ela é utilizada para desenvolver pesquisa básica em biologia molecular. E aí eu trouxe uma coisa um pouquinho avançada em tentar entender a dinâmica dos insetos e usar isso na computação, né, em modelos de busca, de ótimo ou de mínimo. E essa é uma área também que vem sendo trabalhada e os insetos servem de inspiração também para esses modelos computacionais. Então, esse primeiro slide aqui foi só para eu tentar, né, a gente tentar contextualizar que nem sempre os insetos, eles são necessariamente do mal, né? Os insetos, eles têm esse lado benéfico para a nossa sociedade também. No entanto, cerca de 1% das espécies nos trazem muito prejuízo, né?
Eles afetam a produção de plantas, eles afetam a produção animal, né, as moscas do verme, esse tipo de coisa. Um treco aqui no meu computador aqui. A transmissão de doenças, que a Aline, eu acho que vai poder esclarecer bastante essa parte na apresentação dela. Né, Aline? Bom dia, Aline. Tudo bem? E intoxicações alimentares, que seria até uma parte interessante, né? Eu tenho uma hipótese aí que eu acho que com essa coisa da pandemia, todo mundo se alimentando dentro de casa, infelizmente não estamos participando de festas que a gente gosta bastante, né, Gilmar? Eu tenho uma hipótese aí que é possível que essas intoxicações alimentares, eu acho que reduziram aí nesse momento de pandemia. Mas tem inseto que provoca essas coisas das intoxicações, né? Urticárias, esse tipo de coisa. Então, na verdade, a gente tem um grupinho de insetos aí que realmente nos trazem problema. Ok. Gilmar, você toma conta do tempo da gente aí, porque se bobear, a gente vai falando e se perde. Eu não estou olhando o tempo, não, tá? Aí, continuando aqui, né? Jogando, como o Gilmar falou inicialmente, né? Dentro da questão da agricultura, a gente tem perdas significativas, né? Provocadas por insetos na agricultura, né? A agricultura, né, a gente sabe que é um dos principais pontos de poluição e degradação ambiental no planeta. Grande parte do desmatamento que a gente observa hoje, que se intensificou nos últimos anos, né, fruto de atividades agrícolas. Nós temos muitos problemas ambientais associados à agricultura. E veja só, né, por mais que isso traga problema, ainda já perde 15% de tudo que a gente produz devido ao ataque de algumas espécies de insetos que realmente nos traz um prejuízo bastante severo. E, para resolver esse problema e minimizar essas perdas, né, a gente precisa de tentar controlar minimamente essas populações de insetos que são problemáticas para a gente. E aí o que a gente observa, né, Gilmar? Gilmar também é engenheiro agrônomo, eu sou engenheiro agrônomo, né, é que dentro das últimas décadas aí, né, a gente pode dizer aí que desde a década de 1940 para cá, começou a se desenvolver uma forma de controle de insetos na agricultura e até na parte de doenças infecto-contagiosas também, né, que é o uso dos agrotóxicos, né? Começou lá mais ou menos na Segunda Guerra Mundial, na década de 40, e teve seu apogeu aí na década de 70, né, com o uso, né, bastante intensivo de defensivos agrícolas. Então, a gente vem utilizando esses meios, né? Os agrotóxicos, hoje, eles fazem parte do dia a dia de um agricultor que tem problemas com insetos e doenças nas suas fazendas, né? Então, esse é o meio que, tradicionalmente, vem sendo utilizado. No entanto, esses meios, né, que nós temos um pequeno histórico aí, né, uma tradição do uso de agrotóxicos, né, eles já começam a mostrar para a gente algumas limitações graves, né? Então, eu listei algumas limitações aí do uso dos agrotóxicos, né? Primeiro, a questão da resistência das pragas. Algumas pragas começam, já temos vários exemplos disso, de pragas que com sinais de resistência a alguns agrotóxicos, o que força os agricultores a aumentarem as suas dosagens e usar meios que não são tecnicamente indicados para o controle de pragas. Os resíduos desses agrotóxicos em alimentos, que cria problemas de intoxicações alimentares, né? O DDT talvez seja um dos principais exemplos dessa questão de resíduos em alimentos, e felizmente ele hoje é banido de muitos países do mundo. Eu falei aqui do DDT, né? Eu acho que a Aline, então, nem sei se ela vai tocar nesse assunto, né? Mas hoje eu sei que tem pesquisadores que até defendem a questão do uso do DDT, né, Aline? Para em localidades onde a incidência de insetos vetores de doenças ainda é severa. Né, Aline? Ainda tem, sim. É isso aí. Mas aí, então, o DDT seria um exemplo disso. Um problema, né, Gilmar, que você falou, né, do impacto ambiental, né? Então, o problema do uso de agrotóxicos no meio ambiente, né, isso é gravíssimo, né?
Então, uma das características negativas da maioria dos agrotóxicos é que ele não age só no organismo-alvo, ele tem um grande leque de ocorrência, né? E acaba atingindo organismos não-alvo e muitas vezes organismos benéficos, né? Os próprios inimigos naturais, que é o tema, né, desse bate-papo aqui de hoje. E a contaminação de mananciais aquíferos, e a gente poderia ainda fazer uma lista mais ampla, né, de efeitos negativos dos agrotóxicos, mas isso aí é só para a gente fazer um bate-papo inicial sobre essa temática. E aí, bom, o que a gente tem de alternativa em relação a isso, né? Então, nós temos os métodos alternativos do controle de pragas, né? Então, coloquei aí um besourinho, né, comendo uma lagartinha, né, e é dentro dessa vertente que a gente vai caminhar aqui agora, tá? Que seriam os métodos, né, alguns métodos alternativos do controle de pragas. Alternativos assim, né? A gente, na verdade, já até utilizou mais o controle biológico. Existe uma tradição, né? Os primeiros exemplos do uso do controle biológico de pragas na agricultura, ele tem mais de 1000 anos, né? Os chineses usavam o controle biológico, né, nos seus cultivos, né? Havia, inclusive, um comércio, né, na China, que os agricultores compravam ninhos de formigas para espalhar nas suas árvores para reduzir o ataque de praga nas suas árvores. Isso é uma tática milenar, né? Vou ser sincero, eu não sei se hoje a China faz isso, mas há mais de 1000 anos atrás, os chineses faziam isso, tá? Então, é uma técnica bastante antiga, o que é o controle biológico, né, de pragas, e a gente teve um apogeu disso na década de 20, na década de 30 do século passado, as pesquisas com controle biológico. E aí, felizmente ou infelizmente, né, isso é um outro debate, mas a gente viu as pesquisas na área de controle biológico reduzirem com o advento dos agrotóxicos, tá? E hoje, né, Gilmar, a gente vive um momento, né, com todo esse debate sobre a questão ambiental. Vou falar aqui do controle biológico com predadores, e talvez o ser humano ele seja o principal predador que nós temos aí que causa problema ambiental, né, Gilmar? Né, o ser humano predador aí, a gente precisa repensar muito as nossas ações, não é verdade? Tá certo. Só lembro, o ser humano interfere em grande quantidade no meio ambiente, né? Então, acho que a gente discutir, debater essas questões, entender, né, como as populações vivem é muito importante. E a ideia de buscar sempre o equilíbrio, né? Então, a ideia do controle biológico é tornar um equilíbrio que foi perdido. Então, a gente, como predador, tem um papel, não só predador, alguns parasitas também, entre outras categorias. Entre outras coisas, tá certo. Mas a gente precisa começar a investir esforço, né, do ponto de vista científico, né, nessas táticas de controle biológico para a gente poder fugir um pouquinho, né, dessa coisa do controle convencional, né? E até isso tem uma associação forte com um tema que acho que vai ser debatido na quinta-feira, né, Saulo? Que vai falar de produção de orgânicos, né? Na produção de orgânicos, a gente precisa ter o controle biológico, né? Uma vez que há uma restrição aí para uma série de produtos químicos que são convencionalmente utilizados na agricultura. Tá legal? Nós vamos ter, né, Milton, na quinta-feira, já que você falou, eu vou dar um spoiler aqui, vamos ter na quinta-feira uma palestra com o professor Almir, e o pessoal do Capivara vai estar moderando sobre produção orgânica, não é isso? Você poderia dar um spoiler também para a gente sobre essa roda de conversa, sobre esse assunto também? Qual a implicação disso na nossa região, professor? Pô, Saulo, a produção de orgânicos ela vem aumentando muito no mundo inteiro. No Brasil, vem aumentando bastante, né? E, felizmente, né, essa classe de consumidores, né, que exige aí uma alimentação mais saudável, ela vem se ampliando, e esse mercado de orgânicos ele vem se ampliando no Brasil. E essa discussão, né, esse bate-papo que a gente está tendo aqui hoje, né, vai de encontro com essa questão da produção de orgânicos, né, porque o uso de agrotóxicos não é permitido. Então, acho que esse bate-papo de hoje aqui que a gente está tendo, ele vai somar bastante com o bate-papo de quinta-feira aí,
que o pessoal do Projeto Capivara está organizando aí, em parceria com o pessoal da UENF também. Acho que vai ser bem interessante, sim. Então tá bom. Manda abraço aí. Aguardamos nossos ouvintes na quinta-feira também. Um abraço. Vamos embora. Falou, professor Saulo. Valeu. Então, gente, olha só. Para o controle biológico, a gente tem o uso dos parasitoides. Parasitoide é uma classificação assim, que a gente tem né, de tipo de organismo que ataca o outro, que só existe dentro dos insetos. Esse tipo de relacionamento entre organismos, ela só existe dentro dos insetos. Então, o que são os parasitoides? Os parasitoides são organismos, né, que normalmente ele coloca um ovo externo no hospedeiro, ou os ovos dele, né? Aqui tem um exemplo de um parasitoidezinho aqui, vocês estão vendo, uma vespinha, né? E essa vespinha, ela coloca o ovo ou do lado de fora do hospedeiro, algumas espécies são assim, ou dentro do hospedeiro. Essas larvinhas vão se desenvolver dentro do hospedeiro e vão ocasionar a morte do hospedeiro. Então, o relacionamento parasitoidismo, ele leva o hospedeiro à morte. Sempre isso vai ocorrer, tá? É diferente de parasitismo, né? Eu botei o exemplo aqui, né? O parasita, ele não necessariamente leva o hospedeiro à morte, tá? Agora, o parasitoidismo, a gente vai levar o hospedeiro à morte, tá? Então, eu coloquei alguns exemplos de controle biológico com o uso de parasitoides, tá? Então, eu estou usando um exemplo aqui que, na verdade, eu estudei esse exemplo, tá legal? Que é o uso de mosquinhas, forídeos, no controle biológico de formigas, né? O que são esses forídeos? São mosquinhas bem pequenininhas que botam seus ovos na cabeça das formigas, né? Esses ovos vão se desenvolver dentro do hospedeiro, que é a formiga, e leva essas formigas à morte, tá? Essa taxa de parasitismo na natureza, ela geralmente é baixa. Mas o que acontece? Quando as formigas estão sob ataque desses parasitoides, não é só a morte dos hospedeiros que ocorre, né? Os hospedeiros, que são as formigas. Elas provocam também a redução do carregamento de folhas para dentro do ninho e as formigas, portanto, se alimentam menos. Então, na verdade, existem os efeitos diretos do parasitismo de forídeos em formigas e os efeitos indiretos, uma vez que as formigas reduzem o seu fluxo de forrageamento e diminui a taxa de transporte de folhas para o ninho, tá legal? Então, eu usei esse exemplo aqui, que na verdade foi uma linha de pesquisa que eu trabalhei durante o meu mestrado, né, junto com os colegas Marco Bragança, o Ataíde, tá? Então, foi um momento bem interessante de pesquisa que eu tive na minha vida, mas é um exemplo de uso de parasitoides no controle biológico de pragas, nesse caso, as formigas cortadeiras, né, que possivelmente todo mundo conhece, né? Elas infestam aí o território brasileiro, elas são, né, restritas ao continente americano, mas que as perdas agrícolas provocadas por formigas, elas são bastante expressivas no nosso país. E a gente realmente precisa controlar as populações de formigas, principalmente em plantios, né, de eucalipto, de florestas, esse tipo de coisa. Então, é uma praga agrícola bem severa e temos um histórico de contaminação ambiental devido ao uso de agrotóxicos para o controle de formigas cortadeiras. Então, a gente precisa de uma solução urgente para controle biológico de formigas e aí seria um possível caminho, né, para o controle biológico de formigas cortadeiras é estudar esse relacionamento delas com os forídeos parasitoides. Botei um segundo exemplo aqui, Gilmar, que é um trabalho que a gente está desenvolvendo atualmente lá na UENF, né? Então, a equipe do professor Richard Samuel, junto com outros pesquisadores do laboratório, né? A Denise Dolores, o professor Cláudio Mello também está envolvido nessa pesquisa, né? Que é estudar os diaprídeos, que são vespinhas que controlam também formigas cortadeiras. Então, aqui nessas imagens, nessas duas imagens aqui, a gente observa aqui uma formiga carregando uma larvinha parasitada, ela fica com essa coloração escura, e aqui uma outra formiga, na outra setinha amarela aqui, com uma larva sadia nas mandíbulas, né? Carregando na boca. E a gente achou esse parasitismo na região serrana aqui do estado do Rio de Janeiro, em Bom Jardim, e a gente vem conduzindo o trabalho para tentar entender como é que funciona esse parasitismo das formigas, mas aparentemente os danos nas colônias ele é bem severo, provocado por essas vespinhas chamadas diaprídeos.
Então, é um outro exemplo de uma pesquisa também em formigas cortadeiras, que a gente vem, né, eu tenho essa colaboração, que eu adoro essa colaboração com o grupo lá da UENF, adoro o LEF, né, o Laboratório de Entomologia e Fitopatologia da UENF, toda essa equipe, e a gente vem mantendo esse trabalho juntos, e é um trabalho assim, muito prazeroso, né, saber que a gente pode conduzir esse tipo de pesquisa e poder agregar na parte de controle biológico de pragas, nesse caso aí as formigas cortadeiras, que são pragas muito severas. Aí só finalizando aqui a parte de parasitoides, Gilmar, eu pensei em trazer um exemplo local e importante, que é o uso, né, de uma vespinha também, né, a Cotésia flavips, né, uma vespa asiática que foi importada para o Brasil, e essa vespinha aqui, ela controla essa lagarta aqui, que é a Diatreia sacaralis, né? Isso aí faz parte do programa de controle biológico da broca da cana-de-açúcar, que é a Diatreia sacaralis. É um dos maiores, em extensão territorial, é um dos maiores programas de controle biológico do mundo, tá? O controle da broca da cana-de-açúcar. E isso foi uma realidade, Gilmar e Aline, aqui da nossa região de Campos, né? Então, nós tínhamos lá na Universidade Rural, principalmente através do professor Mauri Lima, né? Ele fazia a criação, que eu sei é que atualmente essa criação foi paralisada, mas aqui em Campos a gente tinha um laboratório de criação, uma biofábrica de produção de Cotésia e outros organismos naturais que faziam o controle biológico da principal praga da cana-de-açúcar, que é a Diatreia sacaralis, ou broca da cana-de-açúcar. Aí eu coloquei só o próximo slide aqui para destacar, né, um cormo de cana sendo atacado aqui pela Diatreia sacaralis, e ela traz uma série de problemas para a cana-de-açúcar, né? Se atacar a cana muito jovem, a cana pode morrer, porque mata a gema da planta, provoca problema de inversão de sacarose, abre porta para infecção fúngica, principalmente de Fusarium, que cria essa coloração avermelhada, né, na cana-de-açúcar. Quem aí nunca chupou a cana e abriu a cana e viu essa coloração avermelhada? Você já viu isso, né, Gilmar? Milton, só aproveitando, então esse é um programa interessante, né, de controle de praga. Se não usasse essa metodologia no controle, qual seria o produto e qual seria o prejuízo, só para a gente ter ideia, que é uma coisa importante, né, e foi muito importante para a região de Campos, o controle biológico, né, dessa praga. Então, causa tanto dano, né, no caso do cultivo da cana. Você, Gilmar, eu sei que é um cara da roça também, igual eu. Você já chupou cana e viu lá que tinha um colmo vermelho lá no meio da cana, não é não? Isso aí ocorre muito, entendeu? E o sabor não fica agradável, né? Além do aspecto avermelhado, o sabor fica bem ruim. Exatamente, fica sem sabor aquele pedacinho ali, né? A sacarose fica invertida. É isso aí. Então, mas só chamando para lá da gente a questão ambiental, né? Se não houvesse o controle, seria o controle dificílimo, Gilmar, o controle. Por quê? É uma praga que, como a gente está vendo aqui, ela fica escondida dentro da cana. Então, os agrotóxicos, para controle da broca da cana, eles normalmente têm uma eficácia muito baixa, né? Porque a praga fica escondida lá dentro da cana. Como é que o agrotóxico vai penetrar dentro da cana e matar o hospedeiro? Então, o controle com agrotóxico ele tem que ser massivo e bem no início do desenvolvimento da cana. Porque depois que a broca penetrou na cana, a eficácia dos agrotóxicos é muito baixa e aí todos os problemas dos agrotóxicos, né? Contaminação ambiental, etc. Tá? Ok. Então, eu dei aqui alguns exemplos do uso de parasitoides, né, no controle biológico de pragas. O próximo aqui que eu vou passar seria o uso de predadores no controle biológico de pragas. Então, o que acontece? A gente tem há uma tradição mais longa no uso de parasitoides no controle biológico na agricultura. Tá? Então, existem vários programas a nível mundial que usam parasitoides. Mas existem também ou casos de sucesso
tão marcantes quanto dos parasitóides com o uso de predadores na agricultura. Mas existem alguns problemas que ocorrem pelo mundo, né? Então, os próprios, vou voltar o slide aqui, né? O uso de neuróptera, né? Tem na UENF também se faz esse tipo de pesquisa, né? No controle, por exemplo, de pulgões e outras pragas na agricultura, e isso, existe alguns casos de sucesso com isso no mundo, tá? Mas aí o que eu busquei colocar aqui? Eu tentei trazer aqui exemplos de predadores que estão no nosso lado, né? E que muitas vezes a gente nem sabe que são predadores importantes. Então, em primeiro lugar aqui, eu queria destacar as aranhas. Todas, 100% das espécies de aranhas são predadoras, né? Então, são predadores importantes. De controle biológico? Não, né? Isso não é uma criação de aranhas, por exemplo, para fazer solturas de aranhas na natureza. Mas são predadores importantes. Então, muitas vezes a gente fica assim, na casa da gente, né, Aline? Tem uma teiazinha de aranha ali, eu vou lá tirar. Tá, dentro da casa da gente pode parecer meio estranho, mas eu não tenho problema com isso, não. Eu sei que essas teiazinhas de aranha aí, eu sei que possivelmente vão estar predando os mosquitos da dengue que vão estar dentro da minha casa, né? A gente estava conversando mais cedo, né, Gilmar? As lagartixas, por exemplo, são predadores, com mosquito, né? Então, não é tão ruim ter uma lagartixazinha dentro de casa para poder consumir os bichos dentro da casa da gente, tá? Eu coloquei aqui só exemplos de insetos. Pode falar, Gilmar. Só lembrando da nossa conversa anterior, né, a importância, às vezes, o outro olhar, né? A gente olha, às vezes, não sei porque acho que é muito ligado ao sexo feminino, né? As mulheres, quando vê uma lagartixa, ficam meio preocupadas. Eu me lembro, uma época que estava na roça, né, com a luz na parede, à noite a lagartixa ia comer mosquito. Aquilo era o cinema da gente, né? Eu achava interessante as bichinhas na parede, namorando e comendo inseto, fazendo a festa. Mas tem importância grande, né? A gente entender como isso se relaciona com o ambiente, né? E um mecanismo de controle, né? De um possível agente para causar problema para a gente, seja na agricultura ou na saúde, ou no dia a dia, né? Entender que tudo na natureza tem uma função, né? A gente tem que tratar isso com muito cuidado. Excelente. É isso aí. E a estratégia da lagartixa, né, Gilmar? Ela vai toda devagarzinho, assim, né? Para o bicho não fugir. Lembrando aqui também, importante, né? Outro animal que a gente tem um certo preconceito até, né? É o sapo, né? Tem um papel importante. Tem um vídeo que estão divulgando aí, acho que no Facebook que eu vi, o sapo comendo o escorpião, né? Então, quer dizer, só a importância dele como predador, né? Controlando um outro animal perigoso. Com certeza. Aí eu coloquei o exemplo do marimbondo, né? A gente tem aí em Campos, isso é super comum, né? Esses ninhos dessas vespas aqui na casa da gente. Aqui no meu telhado agora tem uma. O veneno dela é realmente bravo. E o veneno dessas vespas não é para brigar com insetos, não, né? O veneno delas é contra vertebrados, né? Mas são pragas interessantes, né? Então, existe, por exemplo, registros do benefício dessas vespas em lavouras de café, né, Gilmar? Que é uma cultura aí que a gente tem aqui no nosso estado, na região serrana do Rio, ainda bastante pronunciada, tem aqui no Espírito Santo, no nosso vizinho, Minas Gerais, nem se fala, né? Mas essas vespas aqui, elas são responsáveis pelo controle biológico de uma broca mineiro, né? Então, as vespas fazem controle biológico também. Outro bichinho que a gente ama, né? Isso aí parece que é um dos poucos insetos que é adorado por todo mundo, né? Todo mundo gosta de ver uma joaninha numa planta, é um insetinho muito bonito, né? Parece que a gente tem uma relação de carinho com as joaninhas, mas lá dentro do mundo dos insetos, lá elas são temidas, né? São insetos, são predadores vorazes, né? Eu já tive oportunidade, até no projeto de extensão, ir numa lavoura de quiabo aqui na região que estava infestada de joaninha e praga, pulgão. E o agricultor querendo pulverizar, eu falei, rapaz, não faça isso, tá, o controle biológico está ocorrendo aqui na sua lavoura, né? Mas o cara, falei, não, tá vendo? Tá horrível isso aí, tá péssimo, e cheio de larva de joaninha e joaninhas adultas na lavoura de quiabo do camarada, controle biológico acontecendo no nível, assim, maravilhoso, e ele querendo meter veneno em cima e acabar com tudo. Tá? Outro exemplo clássico que nós temos aí de predadores são as libélulas. As libélulas são interessantes, assim como as joaninhas, né? A joaninha ela é predadora na fase larval e depois ela é predadora na fase adulta, né? E as libélulas também, na fase de larva, né, de ninfa das libélulas.
ela tem a sua fase aquática, predadora de peixes, de mosquito, etc. E na fase adulta elas também são predadoras, né? Então as libélulas fazem um trabalho importante de controle biológico de pragas aí em volta da gente. Então a gente chega lá no IF Guarulhos, né, Gilmar e Saulo, tá aqueles jardins lá repletos de libélulas, eu já penso logo, opa, quanto controle biológico está acontecendo aqui nos jardins aqui de Guarulhos. São insetos do bem, né? Fazem controle biológico. Eu botei uma fotinha porque eu adoro o louva-a-Deus. Nossa Senhora, que inseto maravilhoso de bonito e de elegância que é esse inseto. Mas é um outro exemplo de um predador, né, que faz controle biológico de pragas, os louva-a-Deus. Mantódia, né? Da ordem Mantódia. Bom, aí encerrando aqui a minha participação, Gilmar e Aline, eu queria destacar também aqui que os insetos também são acometidos por doenças, igual a gente, né? Então, coloquei aqui um dos exemplos de doenças que ocorrem no mundo dos insetos, os vírus, né? Então, na nossa última bate-papo que a gente fez lá sobre a questão do Covid, degradação ambiental e as zoonoses, né? Tem uns 15 dias atrás, mais ou menos, né, Saulo? Foi. Aí a gente estava destacando, né, de viroses que acontecem em outros grupos de animais, mas está aí, os insetos também sofrem com viroses, igual a gente está sofrendo com o Covid atualmente. Mas não é só vírus que atacam insetos. A gente tem fungos entomopatogênicos que atacam insetos, protozoários que atacam insetos, igual acontece com a gente, nós temos problema também com protozoário, nosso exemplo seria o Trypanosoma cruzi, a própria malária seria um exemplo, né, de protozoários que nos afetam. Aqui, nematóides que atacam insetos, então esse tipo de controle ocorre normalmente em insetos que habitam o solo, então o uso de nematóides que matam insetos é uma boa tática de controle para os insetos que têm uma fase da sua vida dentro do solo, tá? Bactérias, um meio também muito utilizado, a gente podia destacar aqui que bactéria, vírus e fungos são 3 tipos de doenças que hoje a gente tem muitas pesquisas, né, acerca desses três micro-organismos que são utilizados no controle biológico de insetos. A Aline quer falar, Aline? Não, exatamente. Esses 3 aí são os que mais são estudados, fungos, vírus e bactérias, e que têm bastante futuro, né? São bem promissores para controle de diversas espécies de insetos aí. Bacana. Além disso, alguns poucos exemplos, né, de riquezas e micoplasmas no controle de que sabe-se que ocorrem em algumas populações de insetos, podem causar mortandade em populações naturais de forma mais específica ou causar grande mortandade em populações de insetos. Isso acontece na natureza. Do jeito que está acontecendo com a gente hoje da questão do Covid, isso também acontece na natureza e de forma natural pode provocar perdas significativas, são as chamadas epizotias, né? E lembrei agora aqui do professor Richard, né? Tanto falava em epizotias para a gente, e realmente podem causar perdas significativas em populações dos insetos, e a gente sabendo que isso acontece, a gente pode tentar manipular essas doenças a nosso favor, e eu acho que um exemplo bem bacana de como a gente pode manipular micro-organismos a nosso favor no controle de populações de insetos pragas, né? A Aline acho que vai falar bem para a gente sobre um exemplo prático, né, de como isso acontece, tá? Né, Aline? Isso. Aí, só para finalizar... Bacana, Aline. Então, só para finalizar aqui, né, eu queria expressar aqui o meu agradecimento à equipe do Projeto Capivara. Listei o nome aqui dos principais. Eu sei que tem integrantes novos lá no grupo, lá, que a gente só se conheceu ali pelo grupo rapidinho. Então, etc. aqui. Mas, assim, os membros mais antigos aqui, né, eu procurei privilegiar aqui o Projeto Capivara, que carrega essa bandeira aí da gente poder procurar a questão do equilíbrio ambiental, né, de harmonia, né, entre as ações humanas e a natureza. Então, fica aqui o meu contato aqui no último slide, para quem precisar entrar em contato comigo, né, meu e-mail do IF, meu e-mail do Hotmail que eu mais uso.
Mas, finalizando, Gilmar, queria agradecer, então, a oportunidade para a gente debater esse tema tão interessante, eu acho super interessante, e a importância desse tema, né, como uma alternativa que a gente tem para o controle de pragas. Beleza, Gilmar? Milton, acho que todos nós, né, que estamos assistindo, agradece pela apresentação. Então, uma ilustração muito boa, né? E como a gente falou, só a partir do momento que nós conhecemos que a gente passa a dar valor às coisas, né? Então, acho que cada informação que foi colocada aí vai trazer um outro olhar para a gente, né, da relação com o meio ambiente. Então, devemos olhar o sapo com mais carinho, o que a lagartixa está fazendo na parede. Entender, né? Acho que é importante a relação de saúde com o meio ambiente. Então, se nós quisermos ter saúde, é preciso que o meio ambiente seja saudável também. Então, como você colocou aí, diferentes grupos, né, de organismos que podem fazer o controle biológico. Então, acho que só para você fechar, eu gostaria que você falasse, por exemplo, dos fungos, bactérias, né, como é que seria, e outros foram colocados aí, né, em relação à nossa saúde e meio ambiente, só para a gente dar uma fechada, puxando um pouquinho para o meio ambiente aqui, que a gente trabalha com muito carinho. Ok? Pô, excelente ponto que você levantou, Gilmar, porque normalmente essas doenças que ocorrem nas populações de insetos, né, provocadas, como você falou, por vírus, bactérias, fungos, a especificidade desses micro-organismos pelo inseto. Então, o impacto ambiental esperado do uso desses micro-organismos, ele é muito baixo. Por quê? Você aplica um fungo, por exemplo, para controlar uma população de besouro, vamos exemplificar, e normalmente esse fungo ele só vai matar a população-alvo ou alguns outros besouros que sejam assim, parentes muito próximos daquele besouro, né? Então, do ponto de vista ambiental, é maravilhoso, porque ele só vai realmente matar a população-alvo, ele não vai afetar outros organismos. Então, por exemplo, quando a gente fala de vírus controlando insetos, né? A gente tem um amplo programa de controle biológico na agricultura brasileira, que é o uso do papulovírus anticárcia, no caso da cultura da soja, e a grande vantagem disso é o quê? A gente aplica o vírus na lavoura de soja e aquilo só mata a lagarta da soja, né? Não afeta a nós, não afeta outros organismos não alvo. Então, o controle biológico ele tem de cara assim, esse benefício maravilhoso em relação ao uso de agrotóxicos. Então, importante a gente colocar isso, porque às vezes a gente coloca, não está acostumado, né? Falar, tem um vírus que é utilizado no controle biológico, um fungo, ou um protozoário, né, que a gente está acostumado, um nematóide, e aí a gente fica preocupado, poxa vida, isso pode causar dano para a saúde. Mas é importante, como você colocou muito claro aí, que são específicos, né? E aquela coisa, contaminou, houve infecção, né? Então, é importante colocar que a ação desses organismos que são utilizados no controle biológico, tem uma ação mais duradoura, né, meu? Então, além de ser específico, né, funciona como fonte, continua a infecção. Então, em relação ao ambiente, isso é muito importante, né? É tanto, como foi colocado anteriormente, né, na agricultura orgânica, se permite o controle biológico, né? Nada de agrotóxico. Vamos tratar disso aí, mas é bom saber dessa premissa da agricultura orgânica, né? Bom dia, pessoal. Queria agradecer o convite para estar aqui, ao Salmo, ao professor Milton, ao Gilmar, todos vocês, ouvintes da Rádio IFE. Vou falar um pouquinho para vocês aqui do uso de fungos para controle de mosquito, mas que a gente também pode estar empregando esse método de controle para controle de pragas agrícolas no geral. E vamos começar, né, falar um pouquinho. O professor Milton falou no último slide dele sobre a utilização de micro-organismos no controle biológico, e a gente tem ali os que têm grande potencial para ser utilizados já no campo, né, são os baculovírus, as bactérias e os fungos são bem promissores. E a gente aqui, né, acho que todo mundo já ouviu falar, né, ou conhece alguém que já teve alguma dessas doenças, né, transmitidas por mosquito, né, todo mundo já ouviu falar do mosquito Aedes aegypti. E vamos
mostrar um pouquinho de como a gente faz lá no nosso laboratório, na UENF, no laboratório do professor Richard, o que a gente usa como alternativa e método de controle biológico para controlar esse vetor. Né? Então, o mosquito, esse mosquito ele tem hábito preferencialmente diurno, né? Ele fica ali sempre perto do homem, então todas essas regiões, essas áreas que têm grande densidade populacional são excelentes para a permanência dele no ambiente. Se a gente for ver os históricos lá desde a década de 40, 50, onde as cidades não eram tão populosas assim, o índice era menor, mas tinha doenças também transmitidas por ele. E a partir do momento que as pessoas foram migrando todas para a cidade e se aglomerando, a gente acabou permitindo a estabilidade desse vetor nas nossas áreas, né, nas áreas urbanas. O período do verão ele sempre vem com um número significativo de aumento de casos, e esses fatores são todos associados às altas temperaturas. A gente vê chuva, né, e aí essa chuva acaba formando os criadouros e tá dando para me ouvir? É porque eu estou me ouvindo. E aí, isso permite a estabilidade do mosquito no ambiente. Bacana, Aline, tá bacana. Segue aí. Então, o mosquito ele vai passar, ele tem um ciclo de vida que vai de ovo até o mosquito adulto, né? O ovo ele pode permanecer no ambiente aí por 1 ano, ou mais, até no ambiente seco, esperando chuvas ou água de qualquer outra fonte, né? Para que ele possa eclodir e a gente ter emergência das larvas. As larvas vão passar por 4 estágios de desenvolvimento. Os fatores que vão modular isso são relacionados à temperatura, né? Ou seja, elas têm um ciclo de 7 a 10 dias, mas a temperatura é um fator importante, determinante para acelerar ou reduzir a velocidade do desenvolvimento. As pupas que ficam aí a 2 a 3 dias e o adulto, que quando emerge, vai em busca de açúcar, né, primeiramente nas plantas, nas flores, e depois de copuladas, vão atrás do nosso sangue. Né? Então, a gente vê aqui no lado, na foto, diversos tipos de criadouros que a gente pode evitar, né, tapando as caixas d'água, evitando águas em vasinhos de planta, tudo isso, os menores recipientes, mas que fazem um acumulado de água, uma sacola plástica, tudo isso pode ser um potencial criador e ocasionando, então, a estabilidade e proliferação do mosquito. Né? A transmissão, né, dessas arboviroses, dengue, zika, chikungunya, ela se dá quando o mosquito ele vai picar uma pessoa que está em estado de viremia, ou seja, ela tem um vírus circulando ali, então ele pica uma pessoa doente, e aí, né, esse vírus também ele tem que passar por todo o corpo do mosquito, né, contaminar, né, o mosquito também, para chegar até a saliva do mosquito. No momento que ele vai picar outra pessoa, uma pessoa sadia, junto com a saliva, ele acaba transmitindo esses vírus aí. E as formas, né, as manifestações clínicas dessas arboviroses são bem parecidas, com dor de cabeça, febre, petequias, né, a chikungunya, e bem associado também a problemas nas articulações para permanecer mais tempo. A zika, a gente viu a problemática que teve com microcefalia e a síndrome de Guillain-Barré. Então, são comorbidades que vêm associadas a essas infecções. Né, o último boletim epidemiológico mostrou que, né, a gente está num momento de crise, onde a gente tem a Covid aí, né, mas a gente também não pode esquecer que a gente tem mosquito nas nossas cidades, né, e não podemos, né, desacelerar todas as medidas de controle preventivas. Né. A mecânica ajuda muito também. Então, a gente vê que esse ano, até junho, né, até maio, se não me engano,
A dengue, a gente já tem mais de 800 mil casos provados de dengue no país. E se a gente for ver na tabela aí que está aparecendo para vocês, o Rio de Janeiro está com um índice bem menor, né, comparado a Minas e São Paulo. E isso pode estar associado a medidas de controle eficientes, né, de prevenção. E também a gente sabe que a gente está com uma barreira, né, nos transportes, né, a locomoção das pessoas de uma cidade para outra está interrompida. E isso também pode ter sido um fator de influência para evitar que a gente tenha essa disseminação. A partir do momento que libera essas cidades que têm maior índice, a gente tem mosquito aqui, então pessoas que viajam podem vir para cá no período de viremia e a gente acabar aumentando esse índice de casos. Então não podemos oscilar nos métodos de prevenção. Também pode ser associado ao sorotipo, que está circulando aqui, que a população já está imunizada. São alguns fatores. Mas a gente pode chamar atenção para Campos, por exemplo, aqui, até março, né, que foi o último boletim que foi divulgado pela prefeitura, a gente teve um número bem crescente de casos de chikungunya. Quem teve chikungunya ou conhece alguém sabe que os sintomas clínicos permanecem por períodos bem prolongados. Então, como a população não foi exposta a esse vírus, né, então a gente tem uma probabilidade de aumentar o número de casos. Então, vamos continuar nas medidas de prevenção, pessoal. Então, para a gente estar controlando esses mosquitos, né, de forma mais natural, vamos botar assim, utilizando um controle menos agressivo, não agressivo ao meio ambiente, o que a gente poderia estar utilizando? A gente tem as bactérias entomopatogênicas. É porque eu... Sim, tô. Oi, Aline, tudo bem? Só um instantinho, fazer um comentário sobre a tabela que você acabou de apresentar no slide anterior. É impressionante que a gente só fala de Covid atualmente e esses números que você apresentou ali naquela tabela são impressionantes, né? Então, parece que a gente ficou um pouco cego em relação a outros problemas que acontecem na nossa sociedade, né? Mas, assim, são números muito expressivos que ultrapassam, pelo que eu estou vendo aqui, dengue, que ultrapassam os casos de Covid. E a gente praticamente nem mais fala sobre essa temática, né? Muito interessante. A gente não pode exatamente relaxar, né? Porque a gente tem, né, acho que todo mundo percebe aí que a gente tem mosquito. Então, a gente tem quem tem capacidade de transmitir. A gente não pode relaxar. Então, continuando aqui, né? Então, a gente, para utilizar no controle, a gente poderia estar usando bactérias, os vírus, baculovírus, né? Tem grande potencial, e os fungos entomopatogênicos. A vantagem de se utilizar esses fungos é porque, diferente das bactérias e dos vírus, né, que precisam ser ingeridos, então, bactérias e vírus, eles precisam ser ingeridos pelo inseto. Então, a gente só consegue controlar as formas imaturas, porque aí esses micro-organismos no intestino vão acabar promovendo uma ruptura no intestino e levando o inseto à morte. Mas se a gente estiver falando no caso de mosquito adulto, né, já fica mais difícil, a gente não tem como utilizar esses micro-organismos, porque o mosquito não ingere esse micro-organismo. Então, os fungos, eles entram como uma ferramenta vantajosa, porque eles não precisam somente ser ingeridos. Eles, a partir do momento do contato, né, se o inseto, em geral, ele caminha sobre uma superfície que está tratada com fungo, né, o contato já é suficiente para desencadear a doença, a infecção e levar o inseto à morte. Né? Então, a gente tem os isolados, né, os fungos mais utilizados, as espécies mais utilizadas no controle microbiano, utilizando fungos, são metarrísio e bovéria. Isso aí a gente vê em várias pesquisas já. Né? No nosso laboratório também a gente utiliza bastante. Onde eles estão? Eles são encontrados naturalmente no campo, no ambiente. É bem comum você ir a uma área, a gente já foi muito coletar formigas cortadeiras e encontramos broca do café infectada com bovéria. Né?
Então, você pode encontrar no solo, levar amostra de solo para o laboratório e fazer os processos para isolar do solo o metarrísio, por exemplo. Então, eles já estão naturalmente no ambiente. O que a gente faz é levar para o nosso laboratório e produzir de forma massal, a gente está devolvendo para o ambiente, né, de uma forma mais controlada, utilizando estratégias, né, para a gente estar controlando essas pragas. Eles foram os primeiros a serem utilizados no controle microbiano de pragas, justamente porque insetos estavam naturalmente infectados. Então, se está naturalmente infectados, vamos tentar reproduzir, né? Então, exatamente isso que foi feito, né? E no caso de mosquito e outros insetos, esses fungos infectam desde o ovo até o mosquito adulto. Aqui a gente tem mais ou menos, a gente tem um exemplo de como a gente faz no nosso laboratório, para vocês verem. Aqui a gente tem o metarrísio, esse verdinho aqui, que a gente multiplica ele em arroz, né? Substrato barato e fácil para a gente estar manipulando, a gente consegue produzir quantidades grandes. E aí que microscopicamente a gente vê como ele é crescido em substrato solo, a gente tem conídeo aqui, e quando a gente cresce em cultura líquida, não no substrato assim sólido, durinho, quando a gente coloca em meio líquido, a gente tem esse mesmo fungo consegue produzir um propágulo diferente, que são os chamados blastosporos. São amplamente punidos, são amplamente utilizados. Blastosporos têm ganhado muito destaque nos últimos trabalhos, mostrando seu alto grau de eficiência. Aí todo mundo deve estar se perguntando como é que você faz, como é que vocês fazem lá no laboratório de vocês para arrumar esses mosquitos, né? A gente utiliza armadilha de coleta, a gente utiliza um vasinho preto, que é um vaso de planta, essas paletas de eucatex aqui. Então, a cor, né, escura, ela é atrativa para o mosquito, né? Então isso também já entra como um ponto para se colocar em estratégias para levar para o campo, né? Você oferece um ambiente que atrai, então ele vai preferir no caso, essa armadilha do que uma outra branca, por exemplo. Ele vai preferir colocar aqui. Então aqui a gente vê os ovos do mosquito e a gente, né, coloca depois isso em água e mantém gaiolas os adultos para a gente estar manipulando nos nossos experimentos. Aqui na Solvitrampa, por exemplo, você pode colocar um tratamento, você pode colocar uma suspensão de fungo, você pode colocar BTI, né, porque aí quem emergir dali já está no ambiente tratado e não vai emergir, virar um adulto e com potencial de transmissão de doença. E aí nos nossos trabalhos ali, mostrando um pouquinho para vocês, espero que vocês estejam gostando. Nos nossos trabalhos a gente costuma, né, a gente tenta chegar o mais próximo da realidade, porque já tem muitas pesquisas mostrando os resultados em laboratório, mas o que a gente precisa é utilizar os insetos que estão mais próximos da gente, da realidade da gente. Então, por isso a gente coleta no campo, né, e faz os experimentos com esses, porque a gente sabe da resistência dos insetos a uma gama de inseticidas. E será que seria eficiente a gente estar utilizando esse método? Esse método seria tão eficiente assim também? Então, por isso que a gente faz isso. Aqui a gente tem uma simulação de 2 ambientes, né? Uma varanda que é coberta, mas tem incidência de sol. A gente tem uma varanda coberta que não tem incidência de sol. Por quê? O fungo, no ambiente externo, ele é um micro-organismo, ele pode sofrer com esses fatores de temperatura, radiação solar. Então, a gente sempre tenta fazer essa simulação para, quando a gente chega na nossa estratégia, nosso protótipo final, chegar e falar, ó, o melhor local para você colocar essa armadilha é na sua varanda, aquela parte que não tem incidência de sol. Qual é a melhor forma para eu aplicar esse fungo na minha cultura? Aplica de manhã cedo, 6 horas da manhã, acorda um pouco mais cedo. Ou espera até o fim da tarde, aplica quando o sol já baixou, você vai lá e faz a sua pulverização na cultura e para controle, né? Então, aqui a gente não deixaria de trazer um resultado legal que a gente teve lá, né, onde a gente utilizou aquela forma que cresce no ambiente líquido,
né, os blastosporos para controle de larvas de campo do mosquito, e a gente viu que 100% delas morreram em 2 dias. Né? Aqui a gente tem as larvas, a imagem não está muito boa, né? A foto não está muito boa, mas mostrando elas toda fungada, né? Toda infectada com fungo. Então, tá boa, sim. Tá bom? Esse resultado é muito interessante, porque você tem um controle efetivo em apenas 2 dias, 100%. Né? Normalmente as pessoas teriam, né, um pouco de receio de utilizar um controle biológico, justamente porque ele é um pouco mais lento, né, comparado aos inseticidas sintéticos, que a pessoa aplica e quer ver de imediato. O controle biológico ele vai ser mais lento a ação, mas não deixa de ser eficiente. Porque no início da infecção, 24 horas, por exemplo, após o contato com o fungo, um inseto, uma lagarta poderia, no caso, ela começa a adoecer e ela deixa de se alimentar. Ou seja, então ela deixa de desfolhar aquela cultura. Então, tudo tem uma influência. Ela vai estar viva, no caso, mas ela não vai estar mais com a mesma atividade que ela tinha antes da exposição ao fungo. E acho que isso as pessoas estão começando a achar mais interessante agora, porque vê a eficiência. E, por exemplo, essa larva aqui de mosquito, mas estaria no ambiente aquático, mas se fosse uma lagarta, por exemplo, isso aqui poderia ser o quê? Disseminado ali, por vento. Né? O vento poderia liberar e fazer um controle natural naquela região ali. Né? O Milton até comentou na apresentação dele. Com pupas, por exemplo, esse é o primeiro trabalho que tem, né, publicado que mostra o controle efetivo de fungo entomopatogênico diretamente no estágio de pupa. Porque pupa já é muito mais difícil de controlar. O corpo dela, o tegumento, ele é muito rígido, então é difícil de penetrar ali. E esse é o primeiro trabalho que mostra 100% de mortalidade em 24 horas. Isso foi um resultado excelente. Né? A gente pode ver aqui a pupa toda infectada, toda presa com esse fungo, e ela toda esporulada, toda fungada aqui. Mostrando que tem eficiência para controle de um vetor tão importante. E no controle de mosquitos adultos, né, esse aqui foi um dos primeiros trabalhos que a gente fez. Todos esses trabalhos são em ambiente para simular a nossa realidade no campo. Né? Então, a gente utilizava, né, essa sala aqui para a gente estar simulando residências. Né? Então, a gente lembra que eu falei que a cor escura atraía o mosquito? Se vocês forem perceber, na casa de vocês, embaixo do sofá, embaixo da cama, sempre tem um mosquito, você está sentado, está na tua perna ali. Ele gosta desse ambiente para se esconder, para se camuflar. Então a gente uniu o que? O útil ao agradável. A gente pegou um pano preto e aplicou o fungo ali. Então, vamos unir essas metodologias. Né? Aqui a gente utilizava fita para poder fixar esses panos nos móveis, né? Liberava mosquitos nessa sala, depois a gente vinha com essa armadilha verdinha aqui, que é uma armadilha de captura, para ver quantos mosquitos tinham morrido, né? Dos que pousaram e ficaram em contato com o fungo, quantos deles tinham morrido. E aí a gente chegou num resultado bem legal na época, né? Aquele mosquito todo infectado, que a gente, em 11 dias, teria, né? Aqui essas formulações que a gente utilizou foi formulação de óleo, esse V aqui é óleo vegetal de cozinha, né? E um óleo isoparafina. Então a gente tinha 60% e 50% de mortalidade, né? Aqui 40% de sobrevivência, quando a gente misturava os óleos, 50%, isso em 11 dias, ou seja, esses panos ficaram ali 11 dias naquela sala, e os mosquitos entravam, saíam, né, e se infectavam, e o fungo se manteve viável por esse período longo, que para um micro-organismo isso é bem, um resultado bem interessante. Então, a nossa sugestão era o quê? Cada 10 dias a gente troca, então, esses panos com fungo e mantém esse controle ali naquela região, ou, no caso, naquele ambiente. Aqui a gente mostra um exemplo para vocês de como ele fica, né? Para vocês verem que ele realmente fica ali
no pano, escuro, e durante o dia. Se você entra no ambiente, você nem vê mosquito, porque eles estão todos assim, no paninho. E esse contato aqui já é suficiente para a gente estar iniciando o processo de infecção neles. Hoje em dia, né, o trabalho, a metodologia acabou ganhando uma evolução, né? A gente teve uma sugestão de uma aluna de doutorado e aí foi desenvolvida então essa armadilha PET, que utiliza, porque antes, como a gente colava com fita, né, isso podia impactar nos móveis das pessoas, então veio aquela de como que eu poderia estar levando uma metodologia sem alto custo, né, porque a gente também tenta reduzir esses custos também, né, tornar uma metodologia eficiente, porém barata. Então veio essa armadilha que utiliza uma garrafa PET comum, coloca esse mesmo pano que está com fungo ali e uma base de gesso só para dar mais estabilidade. Aqui a gente vê na imagem as salas, né? Agora a gente tem umas salas para simular cômodos residenciais, lá fica localizado lá na UENF mesmo. E aí o trabalho da Silva, né, lá do nosso laboratório, da Leila, mostrou a diferença de utilizar diferentes quantidades de garrafa PET na casa, num cômodo, e mostrou a eficiência dos mesmos. Você vê que, né, 3 garrafas PET já poderiam ser suficientes para você colocar numa sala, num cômodo, até uma, na verdade. O mosquito ele vai ficar ali, vai se infectar, mostrando que os 2 fungos foram eficientes para controlar. E aí, quando a gente fala, pessoal, de controle de vetor de doença, né, qualquer, né, porcentagem ela tem um impacto significativo. Se a gente for pensar que uma fêmea, cada fêmea ela ovipõe em média de 100 ovos que a gente está colocando no ambiente. Quando a gente coloca essas armadilhas de coleta de ovos, são quantos mosquitos que a gente está tirando do campo, né? Até a nossa captura de ovos para levar para o laboratório já é uma metodologia de controle, né? E se a gente for pensar no potencial que ele tem, na capacidade vetorial que ele tem de transmitir doenças, né? Sabendo que hoje a gente conhece essas mais comuns, mas ele pode transmitir até 20 arboviroses, né? A gente tem o quê? Um impacto, né, significativo na redução, utilizando essas metodologias que já mostraram, não só o nosso grupo de pesquisa, mas outros também, mostraram que tem grande potencial. Esse trabalho com a PET Trap, ela já é implementada num condomínio, no Mondrian, né, que fica ali na frente da UENF, é um projeto de extensão e leva isso na prática ali para as residências e tem resultados bem satisfatórios, bem interessantes. E se quiserem conferir, né, é só entrar em contato com o pessoal lá do laboratório para conhecer um pouquinho mais. Todos os ouvintes, pela paciência também, já que a gente teve um programinha, né, e pela participação de todos, colaboração com perguntas e dúvidas. Se deixei meu e-mail aí no chat, se alguém tiver alguma dúvida, quiser entrar em contato, conhecer um pouquinho mais, né, a gente sempre pontua, né, que o controle biológico, né, é uma alternativa, é o futuro, na verdade. Então, tudo que eu falei aqui, ele pode ser empregado, né, não só para mosquito, para qualquer praga de cultura. A gente tem outros projetos, né, simultâneos, onde a gente utiliza Bovéria, principalmente, para controle de pragas. Sabe que a agricultura orgânica está crescendo cada vez mais no país e a gente tem visto resultados bem incríveis, né, utilizando esse fungo para controle de diversas pragas. E para a nossa região, gera um impacto muito alto, né, da gente ter a UENF, né, a UENF com o desenvolvimento de pesquisas. Então, a gente tem ali na nossa universidade alunos muito criativos, né, e essa criatividade que às vezes vem da infância da gente, isso acaba refletindo para que a gente tenha ideias para estar gerando soluções
para os diversos problemas que a gente encontra no nosso cotidiano. Então, a pesquisa ela é extremamente importante para a gente estar tendo a continuidade, a evolução desses processos para que a gente, no futuro, venha a ter muito mais soluções para os diversos problemas que a gente encontra no dia a dia. Não só relacionado a pragas, mas a desenvolvimento de fármacos e etc. Então, os alunos que gostam dessa parte, né, da academia, né, que queiram conhecer um pouco, né, quem tiver interesse em conhecer, só entrar em contato para fazer uma visitação, para conhecer. A gente, quando vê de perto, a gente acaba até despertando alguma curiosidade, alguma coisa que a gente sempre teve vontade, às vezes nem sabia. Então, fica aí meu agradecimento a todos pela participação e espero que eu tenha conseguido passar um pouco do conhecimento para vocês. Oi, Alô. Milton chegou agora aí na tela aí, ó. Milton, a Aline tá ouvindo, Milton. Ela já tá nas palavras finais dela. Ela tá nas palavras finais dela aqui, cara. Você agora, você pode também encerrar. Graças a Deus conseguimos buscar você para encerrar junto com ela aí. Bacana. Dificuldade. Fala aí, Aline. Eu não vejo o Milton. Não tem problema não, mas você tá ouvindo ele, não tá? Tô ouvindo. Tá. Vocês estão me ouvindo bem? Tá tudo tranquilo aí com o áudio? Todo mundo tá ouvindo você bem, pode ficar tranquila. Então tá. Saulo, coisas da tecnologia, né, Saulo, que a gente tem que conviver, né? Caiu a plataforma RNP, não era para ter caído, nunca caiu, mas caiu. E eu estou tentando acessar e não estou conseguindo, mas... Ô Saulo, não sei nem como é que vocês conduziram aí, não sei se tem perguntas aí pra gente, alguma coisa que a gente possa esclarecer, que ficou pouco claro, né? A apresentação foi um pouco rápida, mas... Queria, né, assim, do ponto de vista técnico, né, acho que foi bacana esse bate-papo aqui com a Aline, com o Gilmar, né, com você aí, para a gente poder debater um pouquinho esse tema tão importante que é o controle biológico de pragas, né? E a Aline, acho que ela trouxe um exemplo bem bacana, né, de uma situação que acontece aqui na nossa região, está sendo realizada na UENF, que é o controle biológico de mosquito, né, uma coisa que está bem aí no nosso dia a dia, nas nossas casas. Aqui durante a live aqui, o mosquito da dengue me perturbou o juízo aqui. Ou seja, são coisas que a gente, na verdade, está convivendo, né? E se tivesse um repelente natural, até tem jeito de fazer, né? Mas eu acabei usando inseticida aqui, repelente aqui, para poder repelir o mosquito. Mas a gente precisa discutir e fazer pesquisa e penetrar mais no universo de métodos alternativos do controle de pragas, e o controle biológico é uma ótima forma da gente poder virar o jogo do jeito que ele está hoje, né? Isso o caminho dos agrotóxicos, o Saulo e a Aline, né? Eu vejo como um caminho curto na nossa história e da nossa sociedade. Agora, o controle biológico não é um caminho longo, né? A gente vai ter, assim, é sustentável. Uma longa história se a gente conseguir trabalhar com o controle biológico. Agora, o universo do controle químico nas pragas, eu não consigo enxergar isso como sustentável e duradouro na nossa sociedade, porque os impactos ambientais são muito severos, tanto na produção quanto no uso, né? Depois problemas de intoxicação. A gente tem muito problema com essa técnica que foi desenvolvida, mas definitivamente não se enquadra dentro de um modelo de desenvolvimento sustentável. A gente pode esclarecer mais alguma coisa aí? Tem mais alguma dúvida aí, Saulo? Que surgiu? Na realidade, tem uma dúvida aqui no WhatsApp aqui dos alunos aqui da Rádio IFE sobre a questão do Instituto Federal Fluminense enquanto instituto. O que o aluno do Instituto pode fazer de parceria com a UENF, de acesso à UENF a esses laboratórios? Aí acho que mais com a Aline, ou é para mim mesmo essa pergunta? Eu acho que você pode ser um condutor, um facilitador nisso aí, e a Aline lá pode ser uma anfitriã nessa questão, né?
Eu acho que um ótimo estudo de caso sobre essa pergunta é a própria Aline, né? A Aline, eu lembro dela chegando lá no laboratório do professor Richard, né? Terminou a graduação dela no Universo. Eu acho que enquanto ela fazia a graduação, ela foi estagiária, se eu não me engano, né, Aline? E começou a fazer estágio no laboratório, está lá até hoje, né? Um ótimo exemplo de que, né, fazer esse estágio, de uma forma geral, né, o professor Saulo, os estágios são uma porta de entrada muito importante para os alunos, não só em outras academias, né, a gente está falando do IFE, mas no mercado de trabalho, né? E eu acho que um ótimo exemplo para isso é a própria Aline, né, Aline? Você pode falar alguma coisa sobre isso? Sim, exatamente. Eu cheguei lá para fazer um estágio no laboratório do professor Richard, até para ajudar um aluno de doutorado, que todo mundo já deve ter ouvido falar, do César Ronald, médico, sanitarista. Então, cheguei lá para ajudar no trabalho dele e estou lá até hoje, já há mais de 10 anos, né? Então, é bem importante o estágio para a gente, porque você acaba podendo realmente passar por vários laboratórios e ver qual que se encaixa melhor para você. A UENF está sempre lá de portas abertas, a gente tem vários professores ali em diversas áreas e todos abertos a esses alunos que chegam lá querendo aprender, querendo trabalhar, conhecer. O estágio... Eu não ouço a Aline. Oi? Não ouve? Está ouvindo? Está ouvindo? Então, não sei, o pessoal está ouvindo, Saulo? Voltou. Não, pessoal, o estágio voltou. Realmente é uma grande porta de entrada. Cheguei lá como estagiária, realmente, depois entrei no mestrado, doutorado, e agora pós-doutorado. Então, a gente vê vários exemplos. Eu sou campista, né? Então, muitos campistas às vezes ficam achando que, ou às vezes não conhecem a UENF, né? Ou então acham, na verdade, quem está na UENF, que todo mundo é de fora de campus. Não, eu sou daqui, né? E estou lá até hoje, né? Então, quem tiver interesse em conhecer, só procurar a gente na UENF para fazer um estágio lá com a gente. E, de repente, vocês podem até estar desenvolvendo um trabalho, quem estiver terminando o curso ou no meio do curso, desenvolver uma monografia, um TCC, tudo em parceria com a gente lá. Ô Saulo, tá me ouvindo? Saulo? Tô te ouvindo. Ah, tudo bem. Por exemplo, eu tenho uma disciplina que chama-se Projeto Integrador, né, certo, lá do IFE. E ano passado surgiu uma coisa interessante, a gente foi tentar utilizar o lixo de um formigueiro para poder usar esse substrato que é rico em matéria orgânica para promover o desenvolvimento lá no viveiro, né, a germinação de plantas, e deu justamente um resultado inesperado para a gente. Então, justamente a gente fazendo um pouquinho dessas experiências, surgem questões de pesquisas interessantes, né? E a gente precisa tentar, a partir desses exemplos, tentar se aproximar por exemplo, com a UENF, né, que faz um pouco mais de pesquisa aplicada. Dá para a gente conduzir isso no IFE? Dá. Mas o nosso dia a dia lá, ele é muito corrido como professor, né? Então, muitas vezes, falta tempo para a gente pegar alguma coisa mais específica e poder trabalhar. Mas, de alguma forma, essas coisas estão surgindo lá, né? Saíram questões de pesquisas interessantes lá. O Luiz Elpidio agora vai trabalhar com a questão de germinação de palmito, né? Que são coisas interessantes que a gente pode realizar dentro do IFE também, né? Os estudantes, eles precisam manifestar interesse e, principalmente, pesquisa, a Aline sabe disso, precisa ter o comprometimento. A gente vai lidar com ser vivo, por exemplo, germinação de uma planta. Precisa ver o comprometimento do estudante para realmente acompanhar aquilo no dia a dia. Perfeito. Isso é verdade. Normalmente, né, a gente tem que estar lá sábado, domingo, se tiver que ir. É um ponto bem importante. Isso aí que é interessante, né? Às vezes, você, por exemplo, hoje você está aqui nesse período de quarentena, né, Aline?
Mas você tem algumas preocupações de algumas coisas que devem estar vivo, acontecendo lá no laboratório, e não tem quarentena, não tem sábado, não tem domingo, feriado, que às vezes é uma rotina, é uma vida dedicada a essa área como um todo, né? A gente fica comprometido total, assim. Se você inicia um experimento, você, todo dia, diariamente, você tem que ir lá para avaliar. Até para você ver, né, se a sua metodologia está sendo eficiente, para você ter as observações, isso é importante também, porque nem tudo está nos livros, está nos artigos. Você tem observações pessoais de comportamento do inseto, de como ele ficou, que às vezes você que vai passar essa informação para os leitores. Né? Então, todo dia você tem que estar ali comprometido com aquilo. Se vai ter uma festa, você vai ter que mudar seu horário, né, para você estar aparecendo no laboratório. É isso aí. Já viu, né, Milton? Já passei muito por isso. Aline, eu acho que, Milton, acho que nós estamos chegando no final, né? Houve esse entretenimento aí, mas foi muito produtivo. Eu queria até fazer uma pergunta, Aline, agora não é o do ouvinte, não é minha. Sobre aquele período, Aline, assim, foi um período de greve muito extenso ali na UENF, se houve realmente prejuízo nas pesquisas, teve um período complicador, e se hoje a verba pública atende às necessidades de vocês? Não, a gente passou por um período bem difícil, né? A gente ficou sem verba, a UENF, né, ficou num estado que era lamentável de ver. Ainda a gente teve episódios, né, tivemos uns episódios de vandalismo lá também, quebrando portas, invadindo salas, tudo isso que acaba gerando um prejuízo muito grande. E a gente ainda está caminhando, né? A UENF conseguiu se reerguer, mas ainda não chegou aonde ela já esteve. Então, a gente ainda carece de verbas, tem equipamentos que precisam ser consertados, né, para a gente estar conduzindo algumas pesquisas. E a gente vai andando, né, porque a pesquisa não para, a gente tenta dar um jeito, né, de dar a volta por cima e continuar, mas não podemos esquecer que a UENF é extremamente importante para o nosso estado, né? A gente tem um dos grandes polos de publicação, tecnologia, inovação na UENF, e a gente, mesmo com todas as dificuldades, a UENF está sempre ali, uma das melhores universidades do estado, do país. Então, os esforços são muito, muito grandes de todos os profissionais, né, dos professores, dos alunos, técnicos, todo mundo ali junto para não deixar o UENF cair. É isso aí. Milton, você está com a palavra agora para das suas considerações finais. E nós, aqui da Rádio IF, do Instituto Federal, eu, enquanto morador de Campos, Aline, queria falar com você bem claramente, entendeu? Que nós temos orgulho de ter essa universidade aqui na nossa região e de ter você como professora, como pesquisadora, dedicada. A gente vê que você não é apenas uma profissional na área, que você realmente tem um ministério, tem uma vida dedicada a essa parte aí, seu conhecimento, tudo que você tem desenvolvido, realmente que vem assim, a agregar para a nossa comunidade, toda a comunidade acadêmica, que você seja realmente iluminado para trazer novas descobertas, novas pesquisas aí. Nós estamos vivendo um mundo assim, de muitas demandas, de muitas situações até sanitárias difíceis, e que nós possamos, através da UENF, ser um precursor na antivisão daquilo que poderá acontecer e promovendo soluções, promovendo opções, né, até mesmo para o gestor público, para a gestão pública. Parabéns, tá, Aline? Muito parabéns para você. Agradeço também toda a sua gestão, toda a sua equipe lá da UENF. Né? Eu conheço o professor Carlos lá, não tem o professor Carlos lá também? E todos os colegas lá. Né? Milton, você está com a palavra agora para você dar um alô para sua amiga aí e
Tá contigo agora, Milton. Tá na escuta aí, Milton? Tô, de certeza, tô, beleza. Ô, Saulo, a gente trabalha no Instituto, né, no Instituto Federal Fluminense, sou professor de lá com muito orgulho, adoro o meu trabalho no Instituto, tá? Eu gosto bastante de trabalhar no Instituto. E o nosso Instituto, essencialmente, né, ele faz o trabalho de ensino. E a gente observou aí nos últimos anos essa vertente de se estimular a extensão, se estimular a pesquisa científica, mas essencialmente a gente, né, tem mais essa veia no ensino técnico, no ensino profissionalizante, né, e que bom que isso é dessa forma, né? Mas essa guinada que a gente vem observando nos últimos anos, né, para tentar desenvolvimento tecnológico, fazer pesquisa, fazer extensão, muitas vezes a gente não tem o suporte necessário para isso. Então, por exemplo, algumas instituições de ensino, elas estão mais avançadas em alguns pontos. Então, na questão de pesquisa científica, em algumas áreas do conhecimento, realmente a UENF ela foi equipada com equipamentos de ponta e com profissionais de ponta para poder conduzir esse tipo de trabalho. Então, no momento que muitos tipos de pesquisa que a gente pode conduzir, a gente não está muito bem preparado para fazer um trabalho de ponta, eu acho que é natural que a gente se aproxime desses grupos de pesquisa que estão à frente, né, e possa tentar desenvolver alguma coisa que esteja ali no nosso íntimo, né, que a gente sabe que aquele tipo de trabalho é importante para a sociedade. Nós, como profissionais, temos a capacidade de poder conduzir esse tipo de trabalho, fomos preparados para isso, mas muitas vezes apenas dentro do Instituto, a gente tem anos para chegar, né, na ponta de ter um laboratório equipado para poder conduzir algum tipo de pesquisa. Então, não necessariamente a gente precisa, num primeiro momento, ter esse nível de equipamento, de um laboratório sofisticado. Eu acho que a gente deve se aproximar dessas instituições que estão hoje melhor preparadas para fazer esse tipo de trabalho, né? E poder conduzir em associação com isso. Eu acho que a Aline é um bom exemplo desse tipo de associação. Ela veio de uma universidade particular, veio da Universo, então há de cara aquele preconceito, vem de uma universidade particular, é aquela coisa do pagou, passou. Não, né? Você vê que ela foi muito bem preparada pelo Universo, e é um exemplo claro de que focou na questão da educação, né? Então focou no aprendizado, acreditou nela. Quem faz a faculdade é o aluno, né, Milton? Quem faz a faculdade é o aluno, né? Exatamente, Saulo, exatamente. Você vê que ela foi, se aprofundou, acreditou nela, acreditou na educação, que é uma coisa que o nosso instituto faz muito bem, né? E hoje aí é um profissional brilhante, está aí conduzindo esse trabalho maravilhoso, bonito, que é o controle biológico de mosquito. Então, acho que isso, assim, tentando puxar um pouquinho para a sua primeira pergunta, como é que a gente faz para se aproximar? Acreditem, né, os estudantes, né, na educação de vocês, foca na educação. Se vocês conseguirem focar nisso, qualquer instituição de ensino, né, Saulo, tem problemas, a gente não é 100%, a gente reconhece isso, a gente tem como melhorar. Agora, se o aluno, em vez de ficar procurando os problemas e tentar focar um pouco mais no seu conhecimento e se desenvolver, né, estou aqui para me desenvolver, isso vai fazer muita diferença na vida desse aluno.